Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 23. Acharam? Vamos lá, Brasil, Portugal. Gênesis, capítulo 37, versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. José tem 17 anos. É o filho caçula de Jacó. Quando ele nasceu, foi uma alegria para Jacó, uma alegria muito grande. Porque ele era filho da velhice de Jacó e também filho da mulher que ele amava, porque a mulher que Jacó amava de verdade era Raquel. O sogro fez uma trapaça com ele, ele acabou também, primeiro casando com a irmã da Raquel, a Leia, e a Leia era assim, muito parideira, teve vários filhos, e a Raquel não, a Raquel era estéril. E a Raquel um dia falou até para o Jacó: olha, do jeito que a tua avó fez, a Sara fez, eu vou fazer com você. Eu vou te dar a minha escrava para que você tenha um filho com ela, e aí o filho que nascer da escrava vai ser meu filho. E o Jacó aceitou aquilo, mas não era filho dele com a Raquel. E a outra, a Leia, também falou: eu não estou mais dando filhos para o Jacó. Pegou uma escrava, falou: vamos fazer a mesma coisa, Jacó, agora você vai ter filhos com a minha escrava. E Jacó teve filhos também com a outra serva. Mas veja, com a Raquel não, com a Raquel era difícil. A mulher que ele amava, ele não conseguia ter um filho com ela. Por mais que ele amasse, ela não engravidava, ela chorava, ela implorava: me dá um filho, senão eu morro. Jacó falou: por acaso eu sou Deus? Eu tenho condição de fazer isso por você? Eu faço a minha parte, mas que culpa tenho eu se Deus fechou a tua madre? Então a Raquel era muito complexada por causa dessa esterilidade, até que um dia a Raquel teve a notícia de que estava grávida. Olha, esse mês não veio o meu costume mensal, vamos aguardar mais um pouco. No mês seguinte também não veio, no outro mês também não veio, foi confirmada a gravidez. E nasceu esse filho. Que aliás, quando ele nasceu, minha gente, está aqui no capítulo 30, versículo 24, ele foi chamado de José, no hebraico Iosef. E o versículo 24 diz: e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. A palavra José, a palavra Iosef, significa aumentador, acrescentador, multiplicador. Então, quando José estava com 17 anos, fizeram isso com ele. Porque o José era muito querido pelo seu pai. E os irmãos o invejavam, todos os irmãos mais velhos queriam o seu mal. E eu estou lendo para você, fazendo assim uma pincelada geral, eu estou lendo esse capítulo 37, versículo 23, que José, com 17 anos, quando foi lá no pasto, bem longe de casa, para trazer notícias para o seu pai a respeito dos seus irmãos que estavam longe de casa, eles fizeram essa traição, essa maldade, essa covardia com um garoto de 17 anos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. O José usava essa túnica com muito orgulho, porque o próprio Jacó confeccionou essa túnica. Era uma túnica toda colorida, só ele tinha aquela roupa. Os irmãos mais velhos nunca receberam uma roupa igual àquela. Os irmãos tinham ciúme de José, porque ele era o querido do pai, ele tinha tudo, ele tinha prestígio. Ele tinha o amor do pai, o amor que os outros não recebiam. E José, ele é um bom rapaz, ele é de um caráter extraordinário. E ele teve aqueles sonhos, você conhece a história, não é? Ele conta para os irmãos dele: eu sonhei que nós estávamos no campo colhendo os feixes. E aí o meu feixe saiu da minha mão, foi para o meio do campo, e os feixes saíram das suas mãos e rodearam o meu feixe e se ajoelhavam, se inclinavam para o meu feixe. Os irmãos ficaram com raiva. Quer dizer que você vai nos dominar?
Quer dizer que você vai ser chefe sobre nós, você é o menor, você é o caçula. E tinham raiva dele. E teve o outro sonho também do José, que o José sonhou e contou para o pai dele, para a mãe dele, para os irmãos, contou na maior ingenuidade. Olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas, porque ele tinha 11 irmãos. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Até o Jacó ficou bravo. Ô José, você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar a você? Mas ele tinha 17 anos, era ingênuo. Ele contava o sonho dele para os outros. Deixa eu dizer uma coisa. Você não pode contar os teus sonhos para todo mundo. Porque tem gente que vai torcer contra. E os irmãos começaram a torcer contra. Só que o sonho, aliás, os dois sonhos que José teve são o mesmo sonho, com metáforas diferentes, mas significam a mesma coisa, né? Que a família um dia iria se inclinar diante dele, e isso vai acontecer. Este sonho foi dado por Deus. E quando o sonho é dado por Deus, os invejosos podem trabalhar, as pessoas podem te combater, podem fazer traição e covardia com você, mas nada disso vai impedir que o sonho de Deus se realize na tua vida. Deus tem feito você sonhar, aproveita para sonhar alto, sonha grande, mas não sai contando para ninguém qual é o teu sonho, só para Deus. Por isso que eles tinham inveja, raiva do José. Quando o José foi chegando lá, olha lá ele vindo ali, ó, olha lá o sonhador. Ele vinha com aquela túnica colorida, né? Que era o orgulho de José, feita pelo seu próprio pai. E os irmãos dizem, olha lá, está vindo o sonhador mor. Olha o que eles dizem no versículo 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo. Olha os irmãos querendo matar o próprio irmão. E lancemo-lo numa destas covas, vamos jogar o cadáver dele aí nessas covas. E diremos para o nosso pai, não é? Uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Você vê, tem pessoas que são assassinas de sonhos. Querem matar os sonhos. Eu tenho por precaução não ficar contando nada dos meus sonhos. Eu só conto quando o sonho está realizado. Porque aí não tem mais jeito de ninguém atrapalhar. Mas enquanto não dá certo, eu não conto para ninguém. Eu fico na minha. Mas quando dá certo, eu conto para todo mundo. Você vai ter que fazer assim a partir de agora, amém? Fazer assim a partir de agora. Mas olha a covardia que eu estou lendo para você. Eu dei uma pincelada rápida, eu resumi, para você entender o contexto do que estão fazendo e por que estão fazendo isso com José. Um garoto de 17 anos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, aquela túnica colorida. A túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Eu quero que você repita isso para memorizar. E tomaram-no, bem alto, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Amém? Você acredita que fizeram isso com o pobre do menino José? É incrível. Esse menino é uma bênção. É por isso que tem pessoas com inveja dele. Você é uma bênção na mão de Deus. É por isso que tem tanta gente com inveja de você. Por isso que tem tanta gente torcendo contra, para os teus sonhos serem frustrados. Mas olha, não tenha medo, viu? Deixe os invejosos, deixe os infernos, deixe os demônios fazerem o que quiserem, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Você sozinho é capaz de derrotar o inferno inteiro. Não porque você é forte, mas porque é forte aquele que está contigo. Maior é aquele que está contigo do que os que estão com eles. Você crê nessa palavra?
Então desocupe as mãos. Agora é para a palavra que você ouviu. Essa palavra é para você. Teu nome agora é Iosef. Teu nome agora é multiplicador. Teu nome agora é José. Teu nome agora é Josefa, multiplicadora. As mulheres digam, eu sou Josefa. Os homens digam, eu sou José. O que quer dizer Iosef? Multiplicador. A bênção da multiplicação está nas tuas mãos. Pode aplaudir e tomar posse. E enquanto você aplaude, vai dizendo, eu sou José, eu sou Josefa. Oh glória, eu sou José, eu sou Josefa. Glórias a Deus. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Há Josés aqui, Josefas aqui te aplaudindo e te glorificando. E não só aqui, também à distância, pela TV, pela rádio, pela internet, pelas redes sociais, pelo aplicativo da Rádio Feliz FM. Meu Deus, abre o céu para receber este louvor. Oh glória! Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar. Jogaram o José na cova. Quero que você registre e circule essa palavra cova. Vamos matá-lo. O Rubem falou, não matem não, ele é nosso irmão. Eu vou sair e já volto. E quando o Rubem, o irmão mais velho, saiu, passou uma caravana ismaelita, os árabes, com camelos. E aqueles irmãos que estavam à beira do poço, sabe o que eles estavam fazendo? O menino lá embaixo chorando, pedindo socorro, e eles aqui em cima dando risada e comendo pão. Você já ouviu falar daquele filme, Matou a Família e Foi ao Cinema? Eu já vi histórias reais de pessoas que matam o pai, a mãe, matam a família e vão para o shopping, vão passear, vão para o baile, vão para a festa. E esses irmãos aqui do José estão fazendo a mesma coisa. O menino lá embaixo, no poço escuro, frio, desesperado, olhando para cima e escutando as gargalhadas sádicas dos seus irmãos invejosos. José não fez nada para eles. Aí eles comentam, o que a gente vai ganhar em matar o José? Está passando essa caravana árabe, vamos vendê-lo. E venderam José por 20 moedas de prata. E contra a vontade daquele rapaz, ele foi levado a um país estrangeiro onde ele não falava a língua. Porque ele era hebreu, ele falava aramaico, ele não falava egípcio, ainda mais aquele egípcio da época, o egípcio antigo, que aliás o egípcio antigo, nem os egípcios hoje falam mais. Essa língua se perdeu. Eu estava lá no Egito e falei, por que vocês não fazem como Israel fez? O idioma hebraico também, ninguém mais falava na terra, mas os judeus ressuscitaram o idioma hebraico, hoje se fala hebraico em Israel. Aqui no Egito vocês estão falando árabe. Por que vocês não ressuscitam a língua egípcia nas escolas? Comecem a ensinar, a resgatar o idioma. Mas eles são muçulmanos, e o Alcorão está escrito em árabe, então não tem chance de se falar o egípcio. Então José está indo para um lugar de fala estranha, de uma língua difícil, um lugar idólatra, cheio de ídolos, imagens, deuses estranhos. E José, ele acredita no Deus do seu bisavô, Abraão, Isaque e Jacó, do seu pai, ele acredita nisso. Ele fala, peraí, eu estou indo para um lugar onde Deus não é adorado.
mas eu vou manter a minha fé mesmo estando num lugar estranho. E o José foi comprado lá no mercado por um capitão da guarda, um militar, chamado Potifar. Comprou o moço e levou ele para trabalhar como escravo na sua mansão. Esse capitão da guarda era muito rico. E o José rapidamente começa a aprender o idioma, ele aprende a falar egípcio, e ele consegue capitalizar a amizade, o carinho e o amor dos outros criados. Porque ele é aquele tipo prestativo, é aquela pessoa que ajuda, é aquela pessoa disposta, é aquela pessoa que está sempre pronta a socorrer alguém. Então ele consegue a amizade dos conservos. E quando ele começa a dominar o idioma, o seu amo, o Potifar, nota que José é diferente. Tem alguma coisa diferente nesse moço que eu não sei explicar o que é, mas ele é diferente. Vou observar ele mais um pouquinho. Olha como ele conduz os empregados da minha casa. Olha como todo mundo atende ele com facilidade. Ele tem uma liderança natural. Aí o Potifar chamou o José e falou assim: a partir de agora você vai comandar a minha casa, os empregados, os criados. E ele fez isso não na base da obrigação ou forçando uma autoridade. Ele tinha uma liderança natural. Uma liderança, e eu falo isso com você que é líder também, que está ouvindo essa palavra, a liderança não é uma coisa imposta. Ah, esse daqui é o teu chefe e você tem que obedecer. Não é assim que funciona. A liderança verdadeira é aquela que a pessoa conquista pelo respeito, pela amizade, pelo carinho. Não é na base, aqui sou eu que mando. Faz assim porque eu estou mandando. Não é assim que funciona. O José conseguia que todos os conservos daquela enorme casa fizessem o que ele sugeria, sem que fosse algo forçado. Aí o Potifar falou: você vai cuidar de todo mundo aqui. E depois que o Potifar fez isso, a sua casa passou a ser muito abençoada. E é uma coisa interessante, viu? Que, olha o que diz o capítulo 39, versículo 5. E aconteceu que, desde que Potifar pusera José sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Atenção, o egípcio não crê no Deus de José, mas está sendo abençoado pelo Deus verdadeiro, Deus de José. E não é por amor ao egípcio, é por amor a José. A sua família vai ser abençoada, seus amigos e até as pessoas ali do teu círculo serão abençoadas com a tua presença, não porque elas são assim especiais para com Deus. Deus vai abençoar a sua família, a sua parentela, a sua vizinhança, seus colegas de trabalho, seu círculo de amizades, por amor a você. É por amor a você que eles serão abençoados. Ó, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Você vai ser motivo de bênção para todo mundo ao teu redor. É isso que nós já estamos profetizando para a tua vida. Sabia disso? Estamos profetizando isso para a tua vida e vai se cumprir. Você se prepare aí. Então José, preste atenção, saiu da cova e Deus o abençoou, o conduziu de uma tal maneira que agora ele está por cima na casa de Potifar. Está tudo bem, não está? Ele conquistou o respeito, não conquistou? Ele não é egípcio, ele é um hebreu, ele é um escravo, mas o patrão, o seu dono, viu tanta qualidade em José que a palavra diz que Potifar não se preocupava nada, nem com o campo, nem com as criações, nem com a sua casa, nem com os criados, porque José cuidava de tudo, era um homem de extrema confiança.
E Potifar crescendo cada vez mais, ficando cada vez mais rico e reconhecendo que era por causa da administração e da vida do José. Esse moço é diferente, eu acertei em colocá-lo acima de tudo. Mas o José era um homem bonito. Ele agora está um pouco mais encorpado, já não tem aquela cara de adolescente, né? Desenvolveu físico, tem boa presença. E o Potifar, ele tinha uma esposa e ele era eunuco. Você sabe o que é um eunuco, não é? Eu não sei por que um eunuco casa. Para que um eunuco vai se casar? Mas ele tem uma esposa. Ele é um capitão da guarda. E a esposa põe os olhos em cima do José. E se apaixona perdidamente pelo escravo. E começa a dar em cima do José. Mas o José é um homem temente a Deus. Ele não pode adulterar, ele sabe que aquilo é errado. Ele sabe que aquela mulher pertence ao seu patrão. Ele não pode ter nada com ela, mas ela insiste, e ele sempre sai. Ele diz, olha, o teu marido, deixa eu dominar sobre tudo na casa dele e nas propriedades dele, mas menos em você. Não, mas ele não vai ficar sabendo, é só eu e você, José, eu quero você, se deita comigo. E o José, não, e ela insistindo todo dia. E teve um feriado que todos os empregados não estavam em casa, só os guardas do lado de fora, porque o Potifar era capitão da guarda, a casa dele tinha sentinelas. Naquele dia de feriado, a esposa do Potifar falou, é hoje. Pediu alguma coisa para o escravo José trazer no quarto dela. E quando José ingenuamente vai lá levar o que ela pediu, não sei se foi água, se foi frutas, ela arrumou uma desculpa para ele ir lá para o quarto dela. E ela agarra o José. Se deita comigo, se deita, eu quero você, não é de hoje que eu quero você, se deita comigo. Não quero, não posso, não. E ele tenta se livrar. Não, vem, deita aqui, fica comigo. Olha, tem que ter muito caráter, hein? Muito caráter. Ninguém ia ficar sabendo, só estavam ele e ela no quarto. Ela não vai ter interesse de contar para ninguém. É um segredo. Mas José sabe que ainda que não tenha ninguém ali na casa vendo, José tem certeza que alguém que ele não pode enxergar, alguém está vendo a sua conduta. E esse alguém, ele sabe que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele sabe que Deus está observando, ele fala, não quero. E ele tenta se livrar, ela puxa ele pela roupa, e ele foge seminu. E a roupa ficou na mão dela. Interessante que é a segunda vez que José vai ser prejudicado por causa de roupa. Primeiro foi a túnica colorida que o Jacó tinha dado. E agora ele vai ser prejudicado mais uma vez pela veste que ficou na mão da esposa do Potifar. E ela tão humilhada, tão ressentida. Sabe que uma mulher ressentida é fogo, né? Ex-mulher, então, nem te falo. Mulher ressentida, pelo amor de Deus. Ela ficou tão furiosa de ter sido desprezada, que ela chamou os guardas, os sentinelas que estavam do lado de fora da casa. Socorro, socorro! E o José correndo dela. Os guardas viram José correndo seminu. Ela falou, ele tentou me estuprar. Ele tentou me violentar. Eu resisti. Ele largou a roupa dele. Olha a roupa dele aqui. Olha a veste dele aqui. Olha que mulher diabólica. Coitado do José. Aí quando o Potifar chega, ela chora. Ai, meu marido, meu amor, o hebreu que você trouxe para essa casa, ele tentou me violentar. Potifar, que era o capitão da guarda, imediatamente mandou José para o cárcere. E esse cárcere, novamente, é descrito como cova.
A palavra de Deus vai mostrar isso. Esse cárcere, novamente, é descrito como se fosse uma cova. E ele vai ficar nessa cova, nessa prisão. Mas diz a palavra que mesmo na cadeia, Deus era com José. Hein? Deus vê as injustiças que fazem com você, as calúnias, as difamações, as maledicências, as fofocas. E sempre tentam colocar você numa cova, num isolamento. Às vezes até no meio da própria família. Mas faz mal não. O que importa é que Deus é contigo. E vamos de novo? Se Deus é por nós, vamos aplaudir esse Deus. Se Deus é por nós, na cadeia Deus está com ele. Nessa cova Deus está com ele. E aí o carcereiro vai perceber que José é diferente. O chefe daquela penitenciária. Ele começa a observar o José. Ele cuida dos outros doentes, os presos, enfermos. Ele leva comida para os presos e insiste para aqueles que não têm apetite. Coma, você precisa se alimentar. Ele leva água para os outros presos. Ele é prestativo. Ele faz limpeza da cela, ele limpa o presídio. Ele é um servo. Se aquela prisão fosse uma igreja, ele seria um diácono. Que diácono? Aí o carcereiro, se fosse um pastor, iria dizer, que diácono bom que eu tenho aqui. Que diácono excelente. E aí ele entrega a chave do presídio, a chave de todas as celas, ele entrega para o José. José, cuida você dos presos aí. Você vê? Ele começa a prosperar dentro da cadeia, é uma cova. E um dia ele vê 2 presos ali, que estão tristes. José se interessa, por que vocês estão tristes? E um diz, é porque eu era o padeiro do faraó, o padeiro-chefe. E eu tive um sonho essa noite, que eu não consigo entender esse sonho. José falou, me conta o sonho, que eu vou te falar. Eu sonhei que eu estava na frente de uma videira, e saíam 3 ramos com seus cachos de uva, e eu espremia aquelas uvas, enchia uma taça, e dava na mão do faraó, e o faraó bebia o vinho da minha mão. Aí José falou, eu sei a interpretação desse sonho. Os 3 sarmentos, as 3 varas, são 3 dias. Você era o copeiro-chefe do faraó e veio para a cadeia, mas daqui a 3 dias o faraó vai te levar de volta para o palácio e você vai voltar a servir o vinho aqui, na mão direta do faraó. É mesmo? Aí o outro, que era o padeiro-chefe do faraó, que também estava preso por acusação de traição. Eu também tive um sonho, José. Eu tive um sonho que eu tinha 3 cestos na minha cabeça, 3 cestos brancos, e no cesto de cima, todo tipo de pão que eu sei fazer. Mas vinham aves e comiam aquele pão. O que significa o meu sonho? Aí José disse, os 3 cestos também são 3 dias. As aves que estão comendo o mantimento significam que você não vai mais servir o pão de faraó. E como tudo está sobre a tua cabeça, daqui a 3 dias o faraó vai te pendurar pela cabeça e vai te enforcar. Que interpretação, hein? E passados os 3 dias aconteceu exatamente do jeito que José tinha interpretado. O padeiro foi enforcado e o copeiro-chefe foi restituído ao cargo. E antes dele sair da cadeia, José falou para ele, fale de mim lá, por favor. Fale de mim, por favor. E olha o que diz, estou no capítulo 40, versículo 15. Ele pede isso para o copeiro-chefe. Porque de fato, fui roubado da terra dos hebreus. E tampouco aqui
nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Voltou para a cova. Mas eu não fiz nada para estar nesta cova. E o padeiro foi enforcado, o copeiro foi restituído através de José e volta ao palácio de Faraó como copeiro de confiança. Você sabe o que era o copeiro de confiança? Era assim, todo mundo queria matar o governante envenenado. O copeiro era o primeiro que experimentava e se ele não morresse, aí o faraó bebia. Emprego bom esse, né? De vez em quando morria um copeiro. Mas quando isso acontecia, eles pesquisavam, investigavam e chegavam nos rebeldes. Então, o copeiro está lá, é ele agora que experimenta. O faraó fica olhando. Não morreu, nem está estrebuchando, nem está com dores. Deixa eu beber o vinho aqui. Mas ele esqueceu do José. A palavra diz que o copeiro esqueceu do José. E se passaram 2 anos. Minha gente, nós queremos a bênção em 7 semanas, né? Queremos a restituição em 7 semanas. Queremos sair da cova em 7 semanas. Queremos conquistar em 7 semanas. Para o José, serão 104 semanas. Quem aqui quer fazer uma campanha de oração de 2 anos? Ué, só uma pessoa levantou a mão. Eu acho que eu não perguntei direito. O José, depois que revelou o significado do sonho do copeiro, lembra de mim lá, fala de mim no palácio. Eu estou nessa cova sem motivo. Eu fui roubado. Fale de mim lá fora. Durante 2 anos, cada ano tem 52 semanas. São 104 semanas. Ali no presídio, na cova, 104 semanas na cova. O copeiro se esqueceu dele, mas Deus não se esqueceu. Tua bênção está demorando? Quem está esperando um milagre há 1 ano, levante a mão. Há 2 anos, levante outra mão. Há 3 anos, levante outra mão. A vida toda esperando um milagre. O mundo se esqueceu de você, mas Deus não se esqueceu. Pode uma mãe se esquecer do filho que cria? Ainda que ela se esquecesse, assim diz o Senhor: eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esquece da gente. E o que Deus faz? Depois de 2 anos, Deus faz do faraó ter um sonho. Ele sonha que está na praia do Rio Nilo. A gente navegou lá no Rio Nilo. Um rio enorme, incrível. Ele está na praia do Rio Nilo. E ele vê saírem de dentro daquele rio 7 vacas gordas, lindas, lindas, fortes. E logo em seguida saem 7 vacas magras. Quantas vacas gordas saíram? Quantas vacas magras saíram? Ele está sonhando isso. E o faraó no seu sonho vê que as vacas magras, feias, secas, pele e osso, começam a devorar as vacas gordas. E apesar delas comerem as vacas gordas, as vacas magras não engordam, continuam magras e secas. Aí ele acorda. Ai, que sonho que eu tive. E volta a dormir. Aí ele sonha que está no meio de um milharal. E ele vê num pé de espiga, ele vê saírem 7 espigas cheias de grãos. Espigas formosas, lindas, grandes. E logo em seguida vem 7 espigas secas e magras. E elas devoram as espigas bonitas e gordas. E elas continuam feias.
Faraó acorda de novo. Que sonho? Chame os magos. Chame aqui os meus adivinhos. Ele reúne a corte, conta os sonhos e ninguém consegue interpretar. Foi nessa hora que ele pede um vinho. E o copeiro vem trazendo o vinho. E o faraó está indignado com os seus adivinhos, com os seus mágicos. Vocês não conseguem interpretar o meu sonho. Aí o copeiro fala, com licença, faraó. Quando eu estava preso, juntamente com o padeiro, um prisioneiro chamado José, ele interpretou os nossos sonhos. E do jeito que ele falou, aconteceu. Eu fui restituído aqui no palácio e o padeiro foi enforcado. O senhor lembra do padeiro há 2 anos atrás que o senhor mandou enforcar? Pois é. Aquele moço, ele interpreta sonhos. O faraó diz, tragam esse moço aqui. Eu quero contar o meu sonho para este moço. Estou no capítulo 41, versículo 14. Então enviou o faraó e chamou a José. O que quer dizer José? Aumentador, multiplicador, acrescentador. Então enviou o faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova. 2 vezes na cova, hein? Aí ele se barbeou. E mudou as vestes. E veio até o faraó, mas ele é um prisioneiro. Ele é um prisioneiro, acusado de estupro. Ninguém provou a inocência dele. Ele é, entre aspas, considerado um criminoso. Mas ele sabe interpretar sonhos. O faraó quer saber o significado dos sonhos. Traga esse moço aqui. Aí tiraram ele da cova. Aí, José, ouvi dizer que você interpreta sonhos? Aí José diz, isso não vem de mim, isso é de Deus. Eu tive sonhos assim, 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 conta para o José, na frente de todo mundo. E o José diz, faraó, os 2 sonhos são iguais, significam a mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas são 7 anos. Diga 7 anos. As 7 espigas magras e as 7 vacas magras também são 7 anos. O que vai acontecer, Deus está revelando para o faraó. Deus está revelando o futuro para o faraó. Teremos pela frente, na terra inteira, 7 anos de fartura. Mas depois, quando os 7 anos se acabarem, virão 7 anos de muita fome, uma crise como nunca se viu. E mesmo que as pessoas trabalhem, não vão conseguir recuperar os anos das vacas gordas. Não conseguirão, tamanha crise que virá. Aí esse escravo, preste atenção, ele é um prisioneiro, minha gente. Ele é hebreu, ele é escravo e ele é um prisioneiro condenado, acusado de estupro. Esse escravo que interpretou os sonhos de Faraó, ele dá uma ordem para o Faraó. Ele diz, Faraó, faça isso. E o Faraó, sim senhor. Quando Deus é contigo, o mundo vai te obedecer. Pode ser a maior autoridade, o teu patrão, a tua patroa, o teu chefe, a tua chefa. Eles vão te ouvir quando você abrir a boca. Faça isso, Faraó. Olha aqui, estou no versículo 34. E ponha governadores sobre a terra. E aí José diz o segredo, que é esse segredo que você tem que aprender. José diz assim, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Tome a 5ª parte. Quanto que é 100 dividido por 5? 20. O que José está mandando o faraó fazer é pegar 100% da produção de cereal, de gado, de alimento, de frutas, de tudo que pudesse ser estocado,
pegar 20% e separar nos anos das vacas gordas. E coloque governadores, Faraó. Coloque governadores, homens sábios, entendidos, administradores, para cuidarem desse quinto, dessa quinta parte. E para arrecadarem a quinta parte, faça isso. Aí o faraó fica admirado. Espera um pouquinho. Eu procurar alguém inteligente, experiente e sábio. Eu já consultei todos os meus sábios aqui no palácio. Ninguém falou o significado dos meus sonhos. E você interpretou de maneira estrondosa. E ele olha para os sábios dele e diz: será que tem alguém aqui na corte, no reino, que tenha o Espírito de Deus como este moço tem? Faraó reconheceu que o Espírito de Deus, não o Deus Sol, o Amon-Ra, não os deuses do Egito, mas do único e verdadeiro Deus. O Deus que criou os céus e a terra. José tem o Espírito de Deus. Você sente qual é a diferença? Por isso que a campanha que nós vamos fazer para você conquistar e receber a unção da restituição envolve a quarta-feira, porque é nela que buscamos o Espírito de Deus. Você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Não adianta você falar: vou na igreja uma vez por semana. Você vai vir pelo menos domingo e quarta. Ou na segunda-feira e quarta. Ou quinta. Mas você vai ter que fazer a tua campanha. Para ser cheio do Espírito de Deus. Aí o faraó, olha o que ele faz, minha gente. Vamos ler aqui? Vamos ler aqui na palavra. Versículo 39. Depois disse Faraó a José, o acrescentador, o multiplicador, o que explicou o quinto. O José podia dizer: Faraó, eu vou explicar com mais detalhes o que significa 20%. Ó, o dízimo é de Deus. E os outros 10% é a oferta alçada igual ao dízimo. Para ele não ficar complicando na cabeça de um ateu, de um pagão, ele falou direto: é 20% e acabou. É 20%. Aí o faraó diz: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Se prepare para receber elogios, viu? Se Deus te encher do Espírito, se você se encher com o Espírito de Deus, as pessoas vão falar: tem algo diferente nessa pessoa. Tem um brilho diferente. O modo de falar é diferente. O jeito de se comportar é diferente. As coisas que ela diz são de uma maneira diferente. A maneira como essa pessoa anda, a maneira como essa pessoa se veste, a maneira como essa pessoa se comporta é diferente. E olha como ela é abençoada em tudo que faz. Vão dizer: como você é inteligente, como você é sábio. Eles dirão isso de você, que nem o faraó está falando de José. Mas José sabe que toda essa inteligência e sabedoria vem do Espírito de Deus. É Deus quem te dá inteligência e sabedoria. Dá glória a Deus. É Ele que te dá inteligência e sabedoria. Tu estarás sobre a minha casa. Olha o que o faraó está falando. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. O José, o escravo, o prisioneiro, o hebreu que nem egípcio é, nem egípcio ele é hebreu. Versículo 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir as vestes de linho. Olha como é que ele estava antes, olha como ele está agora.
a veste de linho e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Ele está sendo coroado. E o fez subir no segundo carro que tinha. Ou seja, o faraó tinha um carro, né, uma biga, com um cavalo branco bonito, e ele tinha um de reserva, o segundo carro. Ele pega o segundo carro dele, hein? O faraó pega o segundo carro dele. Eu estou te dando ideia aí para você pegar o segundo carro. Estou te dando ideia. O faraó deu o segundo carro. E diz aqui, ó. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó. Porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José, deu um nome egípcio para ele, Zafenate Paneia ou Zafenate Paneia, que significa o Salvador do mundo. E aí você vê que no Antigo Testamento, José é uma figura de Jesus Cristo. O menor que nasceu na menor cidade de Judá, em Belém, o que era invejado pelos próprios irmãos, os hebreus, o que foi preso e jogado numa cova, julgado, condenado. Só que Jesus, ao invés de colocarem ele num cárcere, puseram ele numa cruz, e na cruz tiraram, antes de pendurá-lo, tiraram a túnica de Jesus. Do mesmo modo que os irmãos de José tinham tirado a túnica dele. E José tinha 30 anos de idade quando isso aconteceu. E agora, Jesus Cristo, aos 30 anos de idade, começa a pregar, e aos 33 anos e meio é morto na cruz, pelos próprios irmãos. O cadáver de Jesus foi colocado numa cova. Eu estive dentro dessa cova. Entra no meu Instagram e você vai ver a cova onde colocaram o cadáver de Jesus. Mas eu procurei e outros peregrinos procuraram e não tinha vestígio de cadáver, não tinha osso de defunto, não tinha caveira, não tinha relíquia, não tinha nada. Porque aquilo que o anjo disse foi confirmado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos, e Ele é o Zafenate Paneia, Ele é o Salvador do mundo. E Jesus é o nosso multiplicador. Jesus é aquele que promete e multiplica. O José, ele vai se casar, e eu vou encerrar a história aqui. Nas próximas semanas você vai ouvir outras mensagens e mais revelações. Ele se casa com a filha de um sacerdote e tem 2 filhos. O primogênito, o primeiro, ele chama de Manassés, porque tudo que ele passou, gente, tudo que ele passou, dos 17 aos 30 anos, 13 anos de sofrimento, Deus o abençoou de uma tal maneira que ele se esqueceu de tudo. Foi tanta compensação que o passado não significa mais nada. Ele é tão abençoado agora, e Manassés significa: Deus me fez esquecer do meu passado de sofrimento. O nosso Salvador do mundo, que é Jesus, Ele vai te abençoar tanto nessa campanha, que você vai se esquecer de todo o teu passado de sofrimento. Está tomando posse disso? Você vai se esquecer de todo o passado de sofrimento. E aí ele tem o segundo filho, e põe o nome nele de Efraim. Estou lendo aqui no versículo 52. Porque disse: Deus me fez crescer
na terra da minha aflição. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Essa é uma terra de aflição. Mas tem de bom ânimo, diz o teu Salvador: eu venci o mundo. Vale a pena você servir a Jesus. Vale a pena você se apegar com Jesus. E assim como José foi vendido pelos irmãos por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José é, naquela época, uma figura de Cristo. A gente foi para o Egito. Quem estava comigo no Egito? Levante a mão. Tem alguém aqui que estava comigo no Egito? Olha lá. Vocês viram lá o Egito, né? Lá no fundo. O nosso guia é muçulmano. Não pode falar de Jesus para eles, não pode pregar Jesus para eles. Nosso guia egípcio é muçulmano. Fala razoavelmente o português. Eu peguei esse livrinho, pastor Giancarlo. Eu falei, eu vou dar o livro Jesus para esse muçulmano. É proibido, mas eu vou dar. Aí eu cheguei para ele: você quer aprender a falar português perfeitamente? Quero. Falei, então vou te dar um presente. Você vai ler, o teu idioma português vai ficar perfeito. Leia esse livro. Ele pegou com toda alegria. Eu vou ler. Belém hoje é da autoridade palestina, também é muçulmana, é árabe. Não pode falar de Jesus. Não pode, quer ser apedrejado. Falei, mas eu tenho que dar o livro Jesus aqui para esses ambulantes que ficam querendo que a gente compre bugiganga do Egito. E eles vêm com aquele sotaque bem arrastado, se esforçam. Eu quero o dinheiro. Vem cá, você quer aprender a falar português? Eu preciso. Então leia esse livro. E pesquei lá no Egito com a maior facilidade, onde não podia falar de Jesus. Porque vou te dizer uma coisa, eles vão ler o livro pensando em aprender a falar a nossa língua, para vender mais, porque o interesse deles é vender as bugigangas. Mas a hora que eles conhecerem Jesus, eles vão falar, que Maomé o quê? Que Alcorão o quê? Jesus é o meu único Salvador. Eu vou começar a falar de Jesus para minha família. Eu vou mostrar para eles quem é Jesus. Olha, naquele país idólatra, José glorificou a Deus e conseguiu vencer. Da cova, olha lá. Da cova ao topo. Você está numa cova, num buraco? Pastor, eu estou num buraco, eu perdi tudo. Me tomaram tudo. O banco tomou minha casa, o banco tomou o carro que eu não consegui pagar a prestação. O diabo tomou meu emprego, tomou minha família, tirou tudo que eu tinha, tirou até minha saúde. Estou no fundo do poço, pastor. Recebe esta palavra. O teu Salvador, Jesus Cristo. Não como José. Porque o José foi excelente. Mas ele morreu e ele pediu antes de morrer: levem os meus ossos, o meu cadáver embalsamado. Ele foi embalsamado. E sepultem na terra de Israel. E quando o José morreu, e o povo de Israel saiu do Egito, 430 anos depois, levaram o cadáver, a múmia de José, para sepultar na Canaã. Então José foi muito bom, mas a verdade é que ele está morto. Um exemplo de vida, mas ele foi sepultado. Mas Jesus também foi morto. Também foi sepultado numa cova, mas no terceiro dia a cova se abriu e Jesus Cristo ressuscitou e recebeu todo o poder no céu e na terra e está vivo pelos séculos dos séculos e muito breve vai voltar. Neste Salvador você pode confiar. E eu te falei lá dos
egípcios que eu evangelizei, e eles me falaram, aqui no Egito, nós amamos José. É mesmo, eu não sabia disso. Nós amamos José, porque José salvou o Egito. Você vê? Um Salvador que não ressuscitou. E, no entanto, eles amam José. Mas eles vão conhecer o verdadeiro Salvador. Aquele que também morreu, mas ressuscitou e está vivo. Vamos ficar todos de pé, por favor. Então vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais o nosso Salvador. Amados, a vida de José foi um ganha e perde. Ganha e perde de novo, até que ele é restituído totalmente. A tua vida tem sido essa montanha russa também. Ganha e perde, ganha e perde. Um mês você tem, outro mês você não tem. Um mês você paga a conta de água, de luz, mas deixa a internet sem pagar para pagar no outro mês. Isso vai acabar na tua vida. Porque se você fizer esta campanha, e trabalhar, e orar, e fizer direitinho, então você vai se tornar um grande conquistador, uma grande conquistadora. E na quarta-feira você vai receber a unção da restituição. Ó, quem tinha e perdeu, vai ser ungido com esse azeite aqui. Esse azeite, eu e os peregrinos, aliás, teve aqui uma peregrina que agora trouxe mais garrafas de azeite que estavam com ela. Cadê a peregrina que trouxe o azeite? Olha lá, ela lá. Trouxe azeite hoje. Compramos muito azeite na Galileia, o melhor azeite da Terra Santa. Aí levamos da Galileia até o Monte das Oliveiras e entramos no Getsemane. E lá no Getsemane, o local onde Jesus foi preso e onde soou grandes gotas de sangue, nós consagramos o azeite. E viajamos com este azeite milhares e milhares de quilômetros. E todo o Brasil está recebendo. E na quarta-feira, dia 19, você vai receber a unção com este azeite. Mas você deve fazer a tua parte. Qual é a tua parte? Qual é a tua parte? É fazer o que o faraó fez. O faraó não chamou o José de salvador do mundo? Chamou ou não chamou? E o que faraó fez? Entregou tudo nas mãos de José. Entregou a vida dele, entregou a casa dele. Entregou os seus projetos, o governo da sua vida. O faraó entregou o governo do Egito para o salvador do mundo naquela época, que era o José. O que é que você tem que fazer agora? Você tem que entregar a tua vida para o salvador da humanidade. Entregar a tua vida, mas não uma parte, viu? Há pessoas que falam, eu entrego uma parte, eu entrego o braço direito e a perna direita, mas com a outra e o outro braço eu vou andar por aí. Você tem que se entregar inteiramente a Deus. Corpo, alma e espírito. Com todo o teu coração. É isso que Deus requer. Desde a época de Moisés, Deus diz, amarás ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Deus não abre mão de receber 100% de você. Você tem que entregar o governo da tua vida para Jesus. Quem aqui quer conquistar? Quem aqui quer conquistar? Levante a mão. Quem aqui quer ser restituído? Levante a mão. Você tem que fazer como o faraó fez com relação a José. Mas José era um salvador do Egito. O árabe lá me falou, o egípcio me falou, nós amamos o José porque ele salvou o Egito. Eles amam José. Você tem que entregar o governo da tua vida para Jesus. Quem quer entregar a vida para Jesus,
quem quer entregar para valer a sua vida, o governo da sua vida para Jesus, o seu caminhar para Jesus, saia do seu lugar e venha aqui para frente, e eu vou ficar de joelhos esperando por você. Quem quer fazer essa entrega, vem para cá. E quando você vem, as pessoas que querem vir, vêm atrás de você. Quando você vem, as pessoas que querem vir, também vêm. Parabéns! Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem entregar a tua vida, o governo da tua vida para Jesus, vem para cá. Deus vai transformar a tua história. Ele vai mudar os acontecimentos. Ainda que tenham te lançado numa cova, num buraco, você vai sair do buraco. Viu? Pastor, eu estou na cova da doença. Os que estão doentes, ou estavam, porque a gente já orou, mas você quer tomar posse da saúde? Vem aqui para frente também, vem para cá. Os que receberam a oração de saúde e já tomaram posse da saúde, venham aqui para conquistar definitivamente a sua saúde. Vem para cá. Os que já receberam bênçãos de libertação, os que já receberam bênçãos de Deus e querem conquistar definitivamente, vem aqui para frente também. Vem para cá. E eu convido nos estados, e quem está também assistindo pela TV e acompanhando pela internet, que faça a mesma coisa. Minha gente, a melhor coisa que você pode fazer é se render inteiramente ao Senhor. Confiar nele. Confiar nele. Ele não se esquece de você, Ele não te abandona e jamais te deixará na mão. Você nunca vai dizer, olha, eu busquei a Deus em vão, nada aconteceu. Eu duvido que alguém diga isso. Busquei a Deus em vão, fiz uma campanha de oração na Paz e Vida e não aconteceu nada. E atenção, quando o faraó falou para José, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. O José falou para ele, esse sonho veio de Deus. E Deus se apressa em cumpri-lo. Por que veio de Deus? Por que José tinha certeza que aquilo era de Deus? Porque era 7, 7, 7. O tempo todo 7. Faça a tua campanha de oração, 7 semanas sem faltar. Amém? Fazer a campanha com fé e confiar nesse Deus. Se você puder se ajoelhar, que nem eu estou ajoelhado, se ajoelha também. Se não puder, não tem problema. Não tem problema. Quem não pode se ajoelhar, não tem problema. A igreja continua de pé. Aliás, eu peço que a igreja estenda as mãos na direção das pessoas ajoelhadas para abençoar essas vidas. E todos que estão de joelhos aqui, coloquem a mão sobre o peito, na altura do coração. E quem está à distância, faça isso também. Pode se ajoelhar, se ajoelhe. Não pode se ajoelhar, então somente coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração. E com fé, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado. Eu quero agora me entregar. E entregar o governo da minha vida ao único e verdadeiro Salvador, o único que viveu neste mundo sem nenhum pecado, que foi traído, que foi vendido, que foi morto na cruz, colocado numa cova, mas ressuscitou. Agora eu declaro para o céu escutar, para o inferno ouvir e para que a igreja inteira seja minha testemunha. Eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, perdoa os meus pecados. Eu sei que às vezes eu erro e o Senhor tem tido paciência comigo por causa do teu grande amor. E eu quero que o Senhor transforme a minha vida e que a partir de hoje eu seja uma bênção para a tua casa, para a minha casa, para a minha família,
para os meus irmãos. Eu quero, meu Deus, ser também a diferença neste mundo. Ainda que o mundo inteiro e o inferno lute contra mim, a vitória já está garantida, porque o Senhor é comigo. E eu sei, eu creio que o Senhor jamais me deixará, e eu também jamais te deixarei. Eu te servirei todos os dias da minha vida, porque o Senhor é o meu único e verdadeiro Salvador para todos sempre. Amém.